A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que ainda nos livrará. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Quando as crianças estão aprendendo a gramática, elas devem prestar atenção especial aos tempos dos verbos. E é importante que os cristãos também se lembrem de seus tempos verbais, recordar o passado, o presente e o futuro. Nosso texto traz todos os três muito vividamente diante de nós e nos lembra que Deus nos livrou, livra e ainda livrará. Primeiro, vamos pensar um pouco sobre o passado. Quantos anos você tem, meu amigo? Quanto de seus anos você empregou com lucro e quantos você permitiu desperdiçar? Por quantos anos você fez a vontade da carne e foi servo do pecado e de Satanás? Há quanto tempo você nasceu de novo? Qual é a sua idade espiritualmente? Anote o registro de sua vida e o examine, desde os dias de sua infância, passando pela juventude e início da idade adulta, até agora. É um livro que deve nos fazer bem de ler. Em alguns aspectos, todas as suas páginas podem nos fazer chorar. E, no entanto, visto sob outra luz, muitos deles podem nos dar motivos para cantar. Este é o único livro da biblioteca que muitas pessoas não gostam de pegar e ler, pois há tantas manchas nela e tantos registros humilhantes. No entanto, Deus requer o que é passado, e é um sinal da sabedoria para um homem falar com seus últimos anos e aprender com eles as muitas lições que eles são capazes de ensinar. Todos os dias que vivemos irão adiante de nós para o tribunal, e cada um prestará seu testemunho e o deixará lá. Portanto, não esqueçamos o que Deus se lembra, mas lembraremos disso para que possamos nos arrepender de tudo o que há de errado nisso e de sermos gratos por tudo o que foi certo e aprender com eles as muitas lições que eles são capazes de ensinar. Todos os dias que vivemos irão adiante de nós para o tribunal, e cada um prestará seu testemunho e o deixará lá. Portanto, não esquecemos o que Deus se lembra, mas lembraremos disso para que possamos nos arrepender de tudo o que é de errado nisso e de sermos gratos por tudo o que foi certo. Em seguida, pense na segunda parte da vida, ou seja, o tempo presente. E aqui deixe-me insistir com vocês, queridos amigos, sobre a importância de valorizar o presente. Na verdade, o tempo presente é o único tempo que você tem. O passado se foi e você não consegue se lembrar dele. O futuro nunca será realmente seu, pois, quando chegar, também estará presente. É apenas no presente que vivemos, de modo que, se desperdiçarmos essas horas preciosas que estão conosco agora, desperdiçaremos tudo o que temos. Se não servirmos a Deus hoje, quando o serviremos? Amanhã? Não, pois quando essa oportunidade chegar, amanhã terá sido transformado em hoje. Esforcemo-nos, como Deus nos ajudará, até mesmo para vigiar nossos momentos, para não desperdiçar nenhum deles. É bom ter nossa vida dividida em períodos curtos. Outro dia, vi o diário de John Wesley, ou melhor, o horário, pois continha não apenas uma anotação para cada dia, mas para cada ocupação distinta a cada 20 minutos. O bom homem fez com que seus dias tivessem muitas horas, e suas horas pareciam ter mais minutos do que as horas da maioria dos homens, porque ele não desperdiçava nenhum deles, mas os usava diligentemente a serviço de seu mestre. Deus nos ajude a fazer o mesmo, prestando muita atenção à parte presente de nossa vida, mas para cada ocupação distinta para cada 20 minutos.
Quanto ao futuro, há uma vã curiosidade que leva os homens a tentarem viver nele, que devemos renunciar, mas há uma expectativa graciosa que nos permite viver nela, uma santa ansiedade que nos leva a nos prepararmos para ela. É muito sábio falar com os anos que estão por vir, se falarmos com eles em vista do seu fim. Eu gostaria que você conhecesse suas sepulturas, mas logo você estará nelas, e mais familiarizado ainda com sua morada de ressurreição, lembrando que Deus nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Projetamo-nos muitas vezes além do presente para o futuro. Buscar forças no futuro muitas vezes é a melhor maneira de lidar com o presente. Você será mais capaz de carregar seus fardos atuais quando pensar em quão curto é o tempo em que terá de carregá-los. Sua leve aflição, que dura apenas um momento, dificilmente parecerá o peso de uma pena para você quando você antecipar o peso eterno de glória muito excelente que Deus preparou para você. Eu recomendo a você, portanto, esta regra de 3 e aconselho você a sempre considerar o passado, o presente e o futuro. E agora mesmo convido você a fazê-lo em conexão com a misericórdia libertadora de Deus. Ele nos livrou, Ele nos livra, Ele nos livrará. E primeiro, vou apontar para você 3 linhas de pensamento. A seguir, 3 linhas de argumentação. E em terceiro, 3 inferências. Primeiro, o texto sugere 3 linhas de pensamentos. A primeira é esta: a memória que nos fala das libertações do passado. Quem nos livrou de tão grande morte? Tome as palavras exatamente como Paulo as escreveu e lembre-se de como Deus libertou alguns de nós da morte. Alguns aqui, talvez, estiveram muito perto da morte na doença. Alguns de nós, várias vezes em nossas vidas, olharam para a eternidade. Nossa doença não foi brincadeira de criança e percebemos a possibilidade ou mesmo a probabilidade de morrermos em breve de todos os compromissos dessa vida mortal e nos apresentarmos diante do nosso Deus. Mas nós fomos ressuscitados, saímos de nosso quarto, cambaleamos sobre o nosso cajado, talvez por fraqueza, mas ainda somos preservados, os vivos, para louvar ao Senhor, como fazemos neste dia. Não tenho dúvida de que quase todos vocês tiveram. Nossas libertações passadas, entretanto, não foram apenas da morte física. Tivemos livramentos maiores do que isso. Houve, antes de tudo, nossa libertação da morte espiritual. Você não se lembra do tempo, querido irmão, querida irmã, quando você foi trazido da escuridão da natureza para a maravilhosa luz de Deus? Você diz que não sabe o dia em que essa grande mudança ocorreu. Não importa se não o fizer. Não é de todo essencial se você pode agora dizer. Uma coisa eu sei, que enquanto eu era cego, agora eu vejo. Alguns de nós nos lembramos do dia em que fomos a Cristo e descansamos nele. E nós, de todo o nosso coração e alma, o bendizemos por termos sido libertos daquela terrível morte que por tanto tempo nos manteve em cativeiro. Além disso, algum de vocês se lembram de quando foram libertados do desespero? É uma coisa terrível ser afastado de toda a esperança de salvação e ficar sem saber o que fazer. Vocês não foram todos levados a Cristo em uma terrível tempestade, como alguns de nós. Muitos de vocês vieram a Ele em circunstâncias mais felizes. Seja muito grato por ter sido assim. Mas alguns de nós foram difíceis quando tentamos tocar a bainha de sua roupa. Fomos pressionados e esmagados no meio da multidão e parecemos perder o fôlego. Lembro-me de como, quando estava sob convicção de pecado, minha alma rolava de um lado para o outro e cambaleava como um homem bêbado,
Ainda assim, o Senhor me libertou e me ensinou a descansar nele, e assim, até mesmo a plena certeza tornou-se possível. Embora eu tivesse pensado, antes, essa misericórdia nunca poderia me alcançar. Amado, se estou descrevendo sua experiência, assim como a minha, vamos juntos bendizer ao Senhor por sua misericórdia em nos livrar de uma morte tão grande. A lembrança de nossa libertação do pecado e do desespero deve ocupar o primeiro lugar entre nossas reminências agradecidas. Mas, desde então, você não foi muitas vezes liberto da tentação? Você disse, com o salmista: meus pés quase desapareceram, meus passos quase escorregaram. No entanto, o Senhor graciosamente preservou você. Se você olhar para trás com cuidado, verá muitas ocasiões em que, se não fosse pela misericórdia interposta, você teria caído no pântano à sua direita ou no pântano à sua esquerda. Se o Senhor não tivesse pilotado seu navio, ele teria naufragado nas rochas de Escaila ou engolfado no redemoinho de Charibides. Você não se pergunta, às vezes, como conseguiu superar essa tentação peculiar que era tão adequado às suas circunstâncias e tão fascinante para sua carne? No entanto, você não sabia, na época, que era uma tentação e você não tinha a sabedoria necessária para enfrentar as astúcias de Satanás. Ainda assim, você não foi levado cativo na rede satânica, astuciosamente como ela foi espalhada. E por essa libertação você deve bendizer o nome do Senhor. Há alguns de vocês que deveriam elogiá-lo pelas libertações pelas quais vocês choraram na época. Ele não permitirá que você tivesse o que desejava. Você ficou desapontado e falou sobre o seu coração partido. Mas os tratos do Senhor com você o salvaram de ter um coração quebrantado. Você disse: ai, perdi algo que eu amava com muito carinho. Foi bom que você o tenha perdido, pois aquilo que você pensou ser um bracelete brilhando com joias era uma víbora que, se você o tivesse agarrado, teria te picado até a morte. Bendito seja Deus por não ouvir algumas de nossas orações. Bendito seja o Senhor por não satisfazer muitos de nossos desejos. Devemos louvá-lo também por nossas libertações em tempos de angústia. Vocês não são todos julgados da mesma forma. Sou muito grato por alguns de vocês não terem problemas como os outros, mas sei que estou me dirigindo a alguns cujas provações foram muitas e pesadas. Sua estrada tem sido muito difícil. John Bunyan diz verdadeiramente: um homem cristão raramente fica à vontade por muito tempo. Quando um problema acaba, outro surge. E assim tem acontecido na vida de muitos de nós. Podemos dizer, com o salmista: passamos pelo fogo e pela água. Alguns dos filhos de Deus foram rebaixados em suas circunstâncias, de modo que tiveram que viver da mão à boca. Embora eu não saiba que muitos de nós vivemos de maneira muito diferente disso. Não sei se há algo muito grave nisso, pois os pardais e os corvos vivem dessa maneira, mas Deus cuida deles. Mas alguns de vocês acham que é uma provação ter escassez em casa, ou doença em sua própria pessoa, ou alguém que é querido para você como a sua própria vida constantemente aflita. Existem todos os tipos de perdas e cruzes, provações e problemas para os piedosos suportarem. Sim, mas nenhuma dessas coisas nos esmagou ainda, pois o Senhor nos livrou. Aqui está uma pobre viúva, e ela se pergunta como criou aquela grande família de crianças pequenas. Ela mal sabia como sustentar a todos quando tinha marido, e ainda assim, quando o chefe da casa se foi, eles foram sustentados. É muito maravilhoso, mas foi feito. E você, que parecia ver todas as suas perspectivas se dissolverem repentinamente, como a miragem do deserto,
foi ajudado. Você disse certa vez: se tal e tal coisa acontecesse, isso me mataria. Aconteceu, mas não matou, pois você está aqui para testemunhar a misericórdia libertadora do Senhor. Um mensageiro de Jó após o outro veio trazer más notícias, mas o Senhor o livrou das provações que ameaçavam esmagá-lo. Não posso ficar para mencionar todas essas libertações passadas, e provavelmente a maioria deles nem mesmo é conhecido por nós. Glória a Deus por misericórdias desconhecidas, favores que vieram à noite quando mais precisávamos deles, favores que nos ajudaram a dormir e acordar revigorados, favores que furtivamente, com passos silenciosos, em nossa casa e nosso coração, e foram embora deixando atrás de si vestígios do óleo sagrado da misericórdia divina. Essa é a primeira linha de pensamento, memória, que fala de libertações no passado. A segunda é a observação, que chama a atenção para a presente libertação, e livrar. Abram seus olhos, meus irmãos e irmãs, e vejam como Deus o está livrando neste momento. Não digo que, com os olhos mais abertos, vocês perceberão todas as suas libertações, pois, muitas vezes, vocês foram salvos de problemas, enquanto, em outras ocasiões, vocês foram libertados deles. Muitas vezes, lhes contei a história do bom e velho puritano que encontrou seu filho em uma casa de recuperação. Quando o jovem entrou, ele disse: "Pai, tive uma providência muito especial ao cavalgar aqui hoje." "O que foi, meu filho?" "Meu cavalo tropeçou 3 vezes gravemente, mas não fui derrubado. Eu tive uma providência igualmente especial em cavalgar aqui." "O que foi isso?" "Meu cavalo nunca tropeçou em todo o caminho, então eu não fui jogado." Você sabe que, se sofrermos um acidente ferroviário e escaparmos de qualquer ferimento, dizemos: "Que providência!" Sim, mas que providência foi quando você foi preservado de um acidente ferroviário parando em casa? Muitas vezes, não vemos exatamente o que há de mais misericordioso nisso. Que evidências de libertação divina existem no fato de você estar aqui neste momento? Um incidente insignificante pode ter resultado em sua morte. Você pode estar, amanhã de manhã, em dúvida sobre qual dos 2 caminhos você deve tomar, mas haverá a providência de Deus direcionando você sobre qual escolha, e sua escolha pode afetar todo o resto da sua vida. Se você não está sendo assaltado por nenhuma tentação, é porque Deus o está livrando dela. No entanto, pode ser que Satanás esteja planejando alguma nova tentação para atacá-lo, mas embora ele deseje tê-lo para peneirá-lo como trigo, Cristo está orando por você, para que sua fé não falhe. Poderíamos ter caído em erro doutrinário se não fosse pela misericórdia restritiva de Deus. Quão apto as pessoas pensativas são levadas pela novidade particular da hora. Parece que eles não puderam resistir à força do argumento pelo qual o novo ensino é apoiado, mas fomos impedidos de ceder a ele por termos nossos corações estabelecidos na fé, de modo que não acreditamos em todas as novas doutrinas. Quão graciosamente Deus está preservando muitos de nós da língua da calúnia. É uma coisa maravilhosa para qualquer homem viver muito em público sem ser acusado de algum crime vil. E a mulher que vive na posição mais aposentada, a dona de casa, que não faz nada além de cuidar de seus próprios filhos, encontrará alguém caluniando-a. Você nem sempre pode escapar da língua venenosa da calúnia. Seja você o que quiser e onde quiser. E para Deus manter a reputação de qualquer cristão imaculado, ano após ano, é um assunto para a maior gratidão. Não sabemos onde ou o que poderíamos ter estado se a graciosa proteção de Deus não tivesse sido como uma parede de fogo ao nosso redor,
como é até agora, pois o Senhor ainda livra todos aqueles que confiam nele. Quero que vocês, queridos irmãos e irmãs, acreditem com confiança inquestionável que Deus os está libertando agora. Você sabe que Ele tem livrado você. Tenha certeza de que Ele está entregando você neste momento. Oh, diz alguém, estou trancado na masmorra do desespero. Sim, mas seu Senhor tem uma chave que pode abrir a porta e assim deixá-lo sair. Sim, mas estou em grande necessidade. Mas Ele sabe de tudo e tem na mão um cesto cheio de coisas boas com as quais vai suprir todas as suas necessidades. Oh, diz outro, mas estou afundando na enchente. Mas Ele está jogando o salva-vidas sobre você. Oh, mas estou desmaiando. Mas Ele está colocando um frasco de perfume doce em seu nariz para refrescar seu espírito. Deus está perto de você para reviver e animar sua alma desmaiada. Talvez alguém diga: acho a fé relativa ao passado e relativa ao futuro final toleravelmente fácil, mas é a fé para as próximas 1 ou 2 horas que não posso exercer tão prontamente. Em certos momentos, descobre-se que a provação está peculiarmente presente, mas nem sempre se pode perceber que Deus é um socorro bem presente na angústia. Verdade, Ele livrou e livra. A terceira linha de pensamento nisso, a expectativa olha pela janela para o futuro, em quem confiamos que Ele ainda nos livrará. Sim, queridos amigos, ainda pode haver muitas provações diante de vocês, mas há uma massa de misericórdia reservada para enfrentar essas provações. Problemas como você nunca conheceu, bem como repetições daqueles que você experimentou, certamente virão sobre você, mas como são os seus dias, assim será a sua força, pois o seu Senhor continuará a livrá-lo. À medida que os olhos falham gradualmente, os membros ficam fracos e as enfermidades da idade se arrastam sobre nós. Podemos ficar angustiados. No entanto, nosso Senhor não nos abandonará. Quando uma doença grave invade nosso corpo mortal e nossas dores são multiplicadas e intensificadas, nos perguntamos como resistiremos até o fim. E especialmente quando esperamos a hora da morte, nem sempre vendo-a sob a verdadeira luz, dizemos: o que devemos fazer nas ondas do Jordão? Como seremos capazes de suportar as duras realidades de nossas últimas horas? Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Aquele que livrou e livra, ainda livrará. Tão certo quanto a provação, o caminho de escape será aberto para você por seu Senhor. Você tentará perceber tudo isso de que tenho falado? Ele ainda vai entregar. Tão certo quanto a provação, o caminho de escape será aberto para você por seu Senhor. Você tentará perceber tudo isso de que tenho falado? Ele ainda vai entregar. Tão certo quanto a provação do caminho. Você tentará perceber tudo isso que tenho falado? Ele te livrou, então dê a Ele sua gratidão. Ele está libertando você, então dê a Ele sua confiança. Ele o livrará. Então, dê-lhe uma expectativa plena e alegre e comece agora mesmo a louvá-lo pelas misericórdias que ainda estão por vir e pela graça que você ainda não experimentou, mas que você experimentará em seu bom tempo. Amém.